Olá, sejam todos bem-vindos ao Brazilian Leather Webinar Series, Fashion and Sustainability. Eu sou Rogério Cunha, da Inteligência Comercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o CICB, que é a entidade organizadora deste evento. A realização do Brazilian Leather Webinar Series conta com o apoio da National Wildlife Federation, a NWF, uma organização da sociedade civil que trabalha lado a lado com a indústria no desenvolvimento de parcerias para o avanço de soluções de mercado e políticas públicas para eliminar a perda de florestas tropicais ao redor do mundo. Obrigado pela presença de todos hoje aqui neste evento inédito e tão especial para toda a cadeia ligada à moda no Brasil e no mundo. Antes de iniciarmos, quero compartilhar com vocês brevemente a dinâmica do evento e o funcionamento da tradução simultânea. O seminário terá como moderador Johan Regent, do Grupo Kering, que fará sua participação em inglês. Os debatedores são Beto Bina, da Veja, que no Brasil é a Vert Shoes, e o designer Walter Rodrigues, que farão suas apresentações em português. Verônica Moirer, do Curtume Couro Vale, aqui conosco também, participará da etapa de perguntas. Se você quiser ouvir o seminário em português, o que inclui a tradução simultânea nos momentos em que haverá falas em inglês, basta habilitar essa opção no botão chamado Interpretation, da barra inferior aqui da plataforma, logo ao lado do botão Q&A. Também é possível habilitar a tradução simultânea para o inglês no mesmo espaço. Quem quiser manter o áudio original sem nenhuma tradução, pode selecionar a opção Off ou Desligado. O moderador fará uma introdução ao tema e, em seguida, cada debatedor fará a sua apresentação individual. Perguntas à audiência devem ser encaminhadas por escrito por meio do botão Q&A. Vamos ter um momento específico aqui no webinar para as respostas, logo que o segundo debatedor encerrar a sua apresentação e já tivermos os comentários do moderador realizados. Como todos devem ter percebido, os microfones da audiência estão fechados e não será possível fazer manifestações de voz. Quem não tiver a sua pergunta respondida no webinar em função de tempo, poderá enviá-la posteriormente para o e-mail contato@cicb.org.br, certo? Bom, o tema de hoje foi escolhido em função da importância determinante que a sustentabilidade tem na produção, no consumo e no ciclo da moda. Esse não é um movimento passageiro, ele é uma parte indissociável da indústria e pauta todos os processos do setor, sendo uma referência para o trabalho do CICB e do projeto Brazilian Leather, conduzido pelo CICB em parceria com a Apex Brasil para o incentivo às exportações de couro do país. Elaboramos, executamos e apoiamos projetos essencialmente vinculados à sustentabilidade, como a Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro, o CSCB. O Brazilian Leather Webinar Series Fashion and Sustainability também integra esse grande objetivo do CICB: tornar a indústria ainda mais sustentável, com ideias, exemplos e conhecimentos sobre este tema. Nossos participantes são o Johan Regent, do Grupo Kering, que será o moderador e especialista em biodiversidade e bem-estar animal nos programas de sustentabilidade do grupo, organização das marcas Balenciaga, Gucci, Saint Laurent e outras do segmento de luxo. A atuação de Johan é focada na construção de uma cadeia de fornecimento de materiais, como couros, peles e fibras, que atenda aos mais altos padrões de conservação da biodiversidade e respeito ao bem-estar animal por meio da implementação de projetos inovadores, programas de aprimoramento e parcerias. Também atuou por 5 anos no Departamento de Sustentabilidade do Grupo IKEA. Os debatedores são o Beto Bina, da marca Veja, chamada Vert no Brasil, responsável pela gestão das cadeias produtivas da organização, com foco principal em couro, algodão, borracha e projetos de inovação. Ele também é fundador da Farfarm, startup de cadeias produtivas responsáveis, aceleradora pelo Fashion for Good, em Amsterdã, e vencedora do Climb Ventures Brasil. Conosco também Walter Rodrigues, designer brasileiro, iniciou sua carreira em 1983 como stylist na revista Manequim. Hoje atua como consultor na área de design de produto, coordenador do Núcleo de Design e Pesquisa do Inspira Mais, consultor do Instituto By Brasil e curador do projeto Design Visions do Instituto Focus Textil.
Projeto esse que envolve sustentabilidade e alunos de escolas brasileiras de moda. Obrigado ao moderador e aos debatedores por ter aceito o nosso convite de compartilhar sua experiência e visões sobre a sustentabilidade e a moda. Como mencionado, na etapa em que tivermos perguntas, contaremos também com Verônica Meurer, que é sócia e gerente comercial do Curtume Couro Vale e poderá responder questões bem específicas sobre a indústria de curtimento. Vamos, então, dar início ao webinar agora com a participação de Joan. Joan, hello, Joan, é com você. Thank you very much. Thank you. First of all, I would like to thank CICB and NWE for inviting me to moderate this session on sustainable fashion and the leather industry. So I will just have a very short introduction on the topic. I think we cannot start any conversation today without addressing the current COVID crisis and the impact that this has on fashion and on the leather industry. Indeed, brands such as brands in our group have been affected by the crisis because customers might have reduced their demand because they cannot shop anymore, they cannot go to the stores, the store are closed, or B, they might have other priorities when it comes to their expenses. But actually, in terms of impact, the impact has been even more severe on our suppliers downstream the supply chain, like tanneries, abattoirs, and farmers that are dependent of these leather purchases. So I think actually this put into focus something very important is that it is crucial to have a robust and sustainable supply chain in place if you want just to continue to have a business, because that will protect you from this kind of crisis. Also, something that is quite interesting is that a lot of attention has been also drawn onto linking this health crisis to the global environmental crisis and biodiversity crisis that is happening in the world. So people, customers, but also the general public want to be sure that what they purchase doesn't have a negative environmental impact. And as such, this sustainability and how leather can be a sustainable material should be used as a competitive advantage in order to make the case for leather. Indeed, I mean, it's not a secret that leather does have an environmental and social impacts, but leather can be part of the solution actually to solve the nature and the climate crisis if it is produced in a good way. So Beto will give concrete examples of source leather that comes from regenerative farming practices that have both a positive impact on the climate, on the biodiversity, but also on the people in the supply chain. So as such, it's very important that we first identify our impacts, prioritize our actions, and then answer the customer expectations and raise their awareness. And that's what I want to speak about now. What do our customer want, and do our customer even care about that? Because in the end, we produce products for our customers. So we need to make sure that we answer to what they want and what they need. Before talking about what they want, it's important to understand who are fashion customers and who are luxury fashion customers. Quite interestingly, they are very young customers. As of today, if you take the two youngest generations, known as Gen Z and Millennials, they already represent around 40% of our customer share, which is quite significant, which means that they have a voice and we should listen to what they say. But more importantly, these customers are going to become the first customer segment by 2025, representing close to 60%, and with Gen Z, the youngest generations, doubling, more than doubling their share up to almost 20%. So we need to talk to these people. And what do these young people want, and what do these young people care about? As you can see, there is a quite different prioritizations of expectations and topics of interest of the two youngest generations towards two very clear topics, animal welfare and environmental care. So
these two topics are inherently connected to the leather industry, where we're talking about animals. So animal welfare makes sense, but also animals that are grown and can have an impact on the environment. So the environmental care is very important. And some recent studies have also shown that actually during this COVID crisis, the values and the importance of sustainability for these youngest generations have been reinforced. So it's even more important to do something about it now and to share this information with our customers and to raise awareness. So in order to give you some examples about what actions can be done, I would like to share a short video of what Kering is doing when it comes to addressing sustainability in its supply chain. So if you can share the video. At Kering, when we say luxury, we mean sustainable. This has been our vision from the very first time, one that is shared by our teams all over the world. In 2017, we have committed ourselves to reducing our ecological footprint by 40% by 2025. So we are working to achieve that goal every single day. Because becoming aware of our impact is the first step towards reducing it, we are measuring our footprint at every stage of what we do, from the production of our raw materials to the presentation of the collections in our boutiques. This is how we learned that our supply chain generates 93% of our footprint. So that is where we are focusing our efforts. In Mongolia, we implemented a sustainability program that is better for the environment, the animals, and the herders. In New Zealand, lamb's wool and sheep wool are getting all our attention. And in China, it's silk. In order to inventory and promote the most sustainable fabrics, we have founded a library of 3,800 textile samples that we update constantly. But to reach our goals, we have to do even more, to innovate and to come up with new solutions and new models. That's why we nurture startups that are shaking up the worlds of fashion and luxury. And we are raising awareness in up-and-coming creative minds thanks to partnerships with the most renowned schools of fashion. Because our idea of sustainability goes beyond the environmental issues, our commitment is social as well. In-house, we are dedicated to making Kering a place that fosters diversity, encourages work-life balance, and actively defends women's role. Beyond the borders of the group itself, we pay particular attention to ensuring optimal working conditions hand in hand with our suppliers. We have already taken hundreds of actions around the world. And we're going to persevere on that path by sharing our progress with everyone in our entire industry. Because above and beyond ourselves, our whole sector needs to change in order to make luxury more sustainable. At Kering, we want to both inspire and lead that change. So before giving the floor to the first speaker, some elements to highlight. Basically, something that is important for Kering and that should be important for anyone working in the fashion industry is the importance of the supply chain, and especially what we call the tier 4 suppliers. So basically the farm level, because that's where most of the impact is happening. What this means is you need to have intervention at that level, intervention at the farm level to improve social, environmental, or animal welfare impacts to make a real difference. But this means something very important is that you need to be able to put in place traceability down to these farms if you want to have an impact. And that brings me to my second point, because to build traceability, you need to collaborate. So the importance of collaboration across the sector, across the fashion industry, because many different companies might source from the same places, so they have an interest in sharing information, but also across other industry, and especially when speaking about the leather, working together with the food and the meat industry to build together these traceability solutions.
We also need to work with the scientific community in order to have better data and evidence on environmental impact. And then, of course, with the academia in order to be able to train and raise awareness of future customers and future fashion designers. And that brings me to my last topic, which is basically the importance of engaging these future generations and engaging customers, and basically how to make the case for sustainable fashion and sustainable leather, which is something that I'm sure that Walter will bring on later in his presentations. So without further ado, I will leave the floor to Beto Urbina from Veja, that is working with sustainable sourcing and sustainable innovation. So Beta, the floor is yours. Muito obrigado, Ian, pela introdução. Obrigado, Rogério, Jéssica, todo mundo do CICB pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. Eu vou já compartilhar minha tela, a gente ir direto ao ponto, que eu trouxe uma apresentação para você sobre um dos meus projetos favoritos, que é o Couro Gaúcho na Veja. Bom, só uma introdução rápida. A Veja, esse é o nome da Veja no mundo inteiro, a gente exporta para mais de 40 países. No Brasil, a gente teve que criar um nome diferente, vocês imaginam por quê, brasileiros? Então, aqui no Brasil é Vert, botei os dois logos para todo mundo entender um pouco essa introdução. E eu começo um pouco falando do porquê a gente usa couro, né? Então, são 3 pontos bem rápidos. Primeiro que tem uma questão filosófica, assim, que o homem sempre teve uma relação de interdependência com o animal. E vice-versa, né? Então, a gente sempre usufruiu das matérias-primas, assim como o animal também da convivência com a gente. Assim. E essa é uma relação que a gente tem que saber como promover e como fazer de maneira certa. Outro ponto é que o couro representa muito pouco do valor do gado por si só, né? A carne realmente é quem, digamos assim, drive ou gera a oferta e o crescimento exacerbado e às vezes irresponsável que gera desmatamento ilegal e coisa do gênero. Não nos faz isentos da responsabilidade, mas realmente o couro tem muito pouca relevância nesse sentido. E outro ponto muito importante é que o couro é um material maravilhoso, né, gente? Vocês que estão aqui assistindo provavelmente sabem, tanto questão de toque, de performance, durabilidade, então é um material que realmente é muito gostoso de usar. E eu também quis trazer um pouco esse slide aqui, que mostra 3 produtos da Veja, tá? Então, o da esquerda é um feito com algodão orgânico, o do meio com PET reciclado, com poliéster, né, com plástico, e o da direita com couro. Importante ressaltar que a gente fez estudos de Life Cycle Assessment, no Brasil chama análise de ciclo de vida, e como o Ian mencionou, realmente ainda é muito embrionário o trabalho para essa coleta de dados. Então, se tu tem do lado esquerdo um trabalho com fibras naturais, onde a gente vê pessoas falando que só podem usar fibras naturais, mas ele não tem tanta durabilidade. No meio, a gente tem um trabalho com poliéster, que ele é vegano, só que a gente pode estar mandando microplásticos para os oceanos, tem outros problemas de usar derivados sintéticos. E, pelo lado do couro, a gente sabe, quando a gente faz essas análises, que ele tem um footprint maior de carbono, só que, ao mesmo tempo, ele tem uma durabilidade muito maior, né? Então, quando a gente olha para esse portfólio e pergunta o que é mais sustentável, eu acho que a gente tem que ser humilde para dizer que a gente ainda não sabe. A gente não tem a profundidade dos dados e o conhecimento. Eu acho que, para a gente olha a cadeia como um todo e tenta desenvolver projetos onde a gente tem reflexão e aprofundamento em cada um desses. Seja com o algodão, que a gente está fazendo um trabalho com sistemas agroflorestais, alternativas de poliéster, ou o trabalho com couro que a gente tem que aperfeiçoar. E é isso que eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês. Assim, só para finalizar, achei legal que o Ian mencionou sobre ter um portfólio robusto, né? Eu acho que esse sim é estrategicamente a melhor gestão de crise, né? É tu não focar 100% em um material, mas tu ter essa diversidade de materiais na tua cadeia produtiva. Então eu vou falar um pouco do couro, e especificamente do couro gaúcho, tá? Eu trouxe um mapa do Brasil, vocês verem um pouquinho da nossa cadeia produtiva. A gente está basicamente em todo o Brasil, desde trabalhando com a borracha nativa no Acre, que a gente usa nos nossos solados palmilhas, o algodão no Nordeste, a gente tem couro que vem do Centro-Oeste e do Sudeste, e é um couro wet blue, ele usa cromo, é um couro mais tradicional, e a gente está desenvolvendo um projeto que a gente está chamando de couro gaúcho. Ele é um couro que ele não usa cromo, e até o footprint dele, ele, por ser mais próximo dos curtumes, também é uma coisa em questão de sustentabilidade mais benéfica. A gente fez esse projeto com Estâncias Gaúchas, que é o que eu quero me aprofundar para tentar inspirar um pouquinho vocês. Assim. Por que a gente escolheu ir para o Sul, tá, gente?
No sul, a gente tem um bioma que chama Pampa. Brasileiros conhecem, já devem ter ouvido falar. As pessoas que são de fora, esse bioma está no sul do Brasil, ele é o menor bioma, bem distante da Amazônia, né, que é lá no norte, e ele é um bioma que ele foi basicamente design para o gado, ele foi desenhado para o gado, né? Então ele tem essas gramíneas baixas que são super nutritivas. Por tu usar um bioma nativo, tu não precisa desmatar. Então essa é a Amazônia gaúcha, digamos assim. A gente tem zero desmatamento por causa disso. E um outro ponto interessante é que aqui o gado, ele é o herói, ele é parte da solução. Por que eu estou falando isso, tá? Porque o que está acontecendo muito no Rio Grande do Sul é o incremento da agricultura convencional, essa tradicional e extensiva de talvez soja e arroz, que realmente está desmatando o bioma. No Rio Grande do Sul, o gado ajuda a preservar o bioma. Então, é exatamente o oposto do que está acontecendo em outras regiões do mundo. Então, por que a gente precisa ir a fundo e investigar, né? Porque não dá para ter claims ou verdades universais. Eu acho que tudo é passível de ser investigado e melhorado. Então, o trabalho que a gente faz com Instâncias Gaúchas é um projeto muito legal, liderado pelo Marcelo Fett Pinto, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente seleciona produtores com os critérios que a gente julga mais responsáveis. Então, a gente faz toda uma seleção desde o campo, que é o que eu vou contar um pouquinho para vocês. A gente busca fazendas onde tu tenha desde um gado criado a pasto, ele é um gado que tem acesso à abundância, à água e à sombra também. Então, aqui são algumas fotos dos nossos produtores que a gente faz a seleção. O gado criado a pasto, e por ser campo nativo, tu tem uma preservação enorme da biodiversidade. De novo, tu não está desmatando, né, gente? E uma coisa que é feita lá, que é super legal, também que a gente estimula, é que durante o inverno, essas pastagens ficam um pouco mais, digamos assim, pobre para a alimentação animal. Então, o que é feito é uma sobressemeadura de espécies exóticas dentro da pastagem nativa. A gente chama de campo nativo melhorado. O que faz com que o pasto continue nutritivo para o gado e tu incremente ou melhore aquele solo com espécies nativas. Então, tu não precisa usar fertilizante químico, mas tu usa talvez o trevo ou o azevém, outras espécies para talvez trazer fósforo para o solo. Tu vai melhorando o solo com essa sobressemeadura. Então, isso é uma das práticas que a gente faz também. Por ser campo nativo, de novo, tem uma preservação de toda a biodiversidade. Então, isso são todas fotos que eu tirei pessoalmente nas minhas visitas. E é interessante o projeto do Ion e Karen também, que eles têm uma estratégia de biodiversidade que é muito bonita também, vale investigar, mas então todas as espécies de macrobiologia, né, animais, mamíferos, mas também microbiologia. O solo é realmente mais fértil, ele é aquele solo úmido, cheio de bactérias, cheio de fungos, é um solo vivo, né? E para terminar, só contando um pouquinho, ou concluindo, né, foi feito estudos da Embrapa com campo nativo, que o sequestro de carbono desse tipo de pasto, por ele ter uma altura, tu tem mais sequestro de carbono do que as emissões entéricas do gado. Ou seja, tu tem um ambiente clima positivo, né? Ou carbono negativo. O que é super favorável, o que é totalmente diferente do que muitas coisas que a gente lê ou vê no noticiário, né? Então, fora isso também o bem-estar animal, preservação do bioma, da biodiversidade, zero desmatamento. E esse é o primeiro passo da nossa cadeia, né? Então, daqui a gente vai entrar realmente na indústria, né? Vamos para os frigoríficos e curtumes. Vou seguir minha apresentação aqui, porque eu sei que o tempo é curto. Então, passando para a cadeia produtiva, a gente tem esse projeto com os produtores, junto com Instâncias Gaúchas, para fazer a seleção desse gado. Depois ele vai para os frigoríficos parceiros até chegar no curtume. Esse meio do caminho é bem complexo, tá, gente? E eu acho que esse é essa é a grande dificuldade do trabalho do couro. Aqueles 5% não nos faz ter um poder de barganha para estimular muito essa cadeia. A gente é um pouco refém, então a gente tem que manejar com colaborações, tá? Algumas maneiras que a gente viu em fazer isso foi criar o que a gente brinca que é um match entre o produtor e o frigorífico. Então a gente tem o pessoal lá na ponta com os produtores, ele vai falar que o produtor vai conseguir abater no frigorífico XYZ, do outro lado tem um curtume que vai falar e negociar preço com esses frigoríficos. Se o preço deu certo e se o produtor vai bater no mesmo frigorífico, dá um match para o nosso projeto. Então esse couro ele é pintado, que não causa nenhum dano ao animal, é uma tinta
que não tem problemas para a pele dele, então ele vai ser pintado lá no campo e depois a nota fiscal vai entrar dentro do projeto, marcando esse gado com o projeto Estâncias Gaúchas e Veja. Depois, vou entrar um pouco mais na cadeia, ele passa pela ribeira até chegar ele passa pelo frigorífico até chegar à ribeira, depois curtume. Então, ele é identificado com uma marcação. Então, ali embaixo tem o EV, que é de Estâncias Gaúchas e Veja. A gente faz essa marcação. E depois a gente chega no curtume, que eu não vou me aprofundar tanto, que a gente tem especialistas que sabem bem mais que eu sobre o assunto. Mas uma das coisas que eu queria mencionar é que o curtume que a gente usa, ele é LWG Gold, ele é certificado, né? Futuramente, espero que ele seja certificado de sustentabilidade brasileira, do CSB, né? O CSCB. E aqui eu só mostro algumas fotos que, desde reutilização de água, é inclusive utilizado para lavoura, assim. Então, tem todo um trabalho bem consciente dentro da indústria. E, por fim, qual é a relevância desse material, né? Então, só voltando um pouco à minha apresentação, a gente tem um couro que ele é 100% rastreado, ele é feito com um bioma nativo que sequestra carbono, então é um couro zero desmatamento. Tu vai entrar numa indústria que é sem cromo e tem todos os benefícios de não ter cromo, também o pessoal que provavelmente vai mencionar, mas tem menos de uso de energia, menos água, sem ácido, sem metais. E aqui eu quero reforçar também que ser menor não significa ser bom, né, gente? Eu acho que a gente não é perfeito, a gente está evoluindo, mas ele é um couro realmente que tem um impacto melhor. E a gente chega na parte do design, da estética, que o Walter vai abordar e sabe muito bem também sobre o assunto. Ele é um material lindo, ele é um material super resistente, ele é um material confortável que vai aí durar muito mais tempo do que talvez alguma alternativa ou talvez alguma fibra natural, né? Então, também, só para fechar, eu não sei como é que está meu tempo, mas hoje toda a linha campo, e é engraçado, né, que a gente fala de campo nativo ou campo melhorado, o nome do calçado levou o nome também do bioma, né? A linha campo é toda feita com esse couro gaúcho, sem cromo, e é o meu sapato favorito, a propósito. Toda a linha Kids também é feita sem cromo com o couro gaúcho, e a gente está tendo muitos feedbacks positivos, assim, então o pessoal está gostando muito, assim, ele é até um couro mais macio. Então, provavelmente, novas coleções também vão passar a usar o couro gaúcho da Veja. E é isso, dei uma corrida aqui para caber no tempo, estou super aberto e disponível tanto para perguntas aqui, mas quanto para a gente ouvir e continuar esse bate-papo posteriormente. Obrigado, pessoal. Really inspiring. Thank you for sharing the great work that Veja, which is one of my favorite brands based in France, is doing. It's great to have more. Now I will give the floor to our next speaker, which is designer Walter Rodriguez. So Walter has great knowledge from material and design, so he will share with you his perspective on fashion and sustainability. So Walter, the floor is yours. Olá, todo mundo. Obrigado, Ian. Eu sou o Walter Rodrigues, eu sou o coordenador do Núcleo de Design e de Pesquisa do Inspira Mais, que é um salão de design brasileiro que busca, desde do seu início, programar o entendimento do design nas indústrias, transformando a percepção da moda aqui no Brasil. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, meu ponto de partida é a visão do Brasil. Nós somos um país super jovem ainda, nós estamos iniciando uma curva de envelhecimento. Atualmente, nós somos por volta de 212 milhões de habitantes, sendo que desses 212 milhões de habitantes, 20% tem de 0 a 14 anos, então a gente está falando de uma população jovem, e principalmente a massa maior, que é de 69%, vai de 15 a 64 anos, fazendo com que esse movimento, com que essa massa de consumidores se torne extremamente importante para todas as práticas sustentáveis. E quando eu digo importante, ela é exatamente o pensamento das indústrias com relação a isso, a comunicação das indústrias de produto final para essa população, para essa massa de consumidores, e principalmente a criação de possibilidade de ensinamento através das universidades, através de programas de incentivo para todos os consumidores, né, para o conhecimento dos consumidores, mas também para as empresas. Então,
essa juventude, essa massa realmente importante de juventude brasileira faz com que a sustentabilidade se torne um assunto extremamente importante no Brasil, porque interessa a eles e ao futuro dos seus filhos, enfim, é o futuro deles que está em jogo. A moda, ela sempre teve um papel muito interessante dentro da possibilidade de acelerar conceitos, né? E isso a gente está falando até antes do Covid, antes do impacto que o Covid trouxe para as nossas vidas e também para todo o nosso trabalho do setor industrial da moda. Eu estou apresentando aqui a coleção do inverno da marca Balenciaga, onde o Demna Gvasalia trouxe um cenário catastrófico disruptivo, de certa forma, distópico, onde o céu está com fogo, onde, na realidade, a passarela está inundada. Isso foi em março de 2020, um pouco antes de toda a explosão do problema do Covid. Então, de certa forma, a moda tem esse poder de prever, de olhar e de uma forma fascinante fazer com que consumidores do mundo inteiro, mesmo que não trabalhem no setor de moda, comecem a prestar atenção na importância do produto, na importância daquilo que está sendo criado, comunicado. Outras marcas importantes que tem hoje no cenário mundial, como Marine Serre, é uma jovem estilista francesa que trabalha basicamente com a reutilização de materiais e na última semana de moda também colocou de uma forma muito explícita a importância das crianças, convidando modelos que tivessem filhos para a passarela, fazendo essa conexão da moda com o futuro. Então, na realidade, a gente não tem mais desculpas e a gente não tem mais como não prestar atenção nessa possibilidade de que nós estamos falando com uma geração do futuro, que a gente está falando com um negócio daqui a 5, 6, 10, 15 anos, né? E, ao mesmo tempo, a moda também exprime uma ideia muito clara de empatia, de carinho pelo outro, de percepção de cuidado. Então, levem isso muito a sério, porque isso aconteceu em março, muito antes da explosão do Covid no mundo, e as pessoas já estavam muito sensíveis, muito preocupadas com relação ao cuidar do outro. E sustentabilidade tem muito a ver com todos esses processos. De certa forma, para mim, é muito interessante falar sobre isso, porque eu participo de um evento que tem como ponto de partida 2 selos, 2 certificados de sustentabilidade. O Origem Sustentável foi criado em 2013 e ele contempla a cadeia coreiro calçadista. Ele foi criado pela Sintecal e pela Abi Calçados, e ele fortalece esse elo de sustentabilidade com todos os nossos associados, desde a matéria até o produto final, fazendo com que realmente se crie responsabilidade, faça com que todo mundo se interesse e perceba a importância de viver esse momento, de construir esse momento. E dentro também do Inspira Mais, a gente tem uma participação muito ativa do CICB e, consequentemente, do CSCB, que é o selo de certificação de sustentabilidade dos curtumes. Então, todos os curtumes que participam do Inspira Mais levam também muito a sério toda essa discussão, e principalmente para as empresas brasileiras que, nesse momento, estão extremamente interessadas, porque, como o Johan comentou, o Covid só, de certa forma, ampliou esse olhar, ampliou essa possibilidade da discussão sobre a sustentabilidade. Como é que está a moda no Brasil nesse momento com esse caráter de sustentabilidade? A gente tem um evento feito para marcas muito interessantes como a Casa de Criadores. É um evento de pequenas empresas. A maioria dessas empresas já tem, de certa forma, uma conformação ética bem resolvida, falam de inclusão, falam de problemas com relação ao corpo, com relação a preconceito. Então, são marcas de criadores muito jovens, estabelecendo uma comunicação muito ativa e muito vibrante com essa população jovem brasileira, mostrando o que é realmente necessário para fazer em todos os sentidos de inclusão. Eu queria incluir aqui o meu trabalho com o Design Vision, que é um projeto feito com o Instituto Focus,
que capacita estudantes de moda e que, naturalmente, ascendem o seu trabalho a partir da Casa de Criadores. Então, cria um link a partir desse treinamento, dessa conscientização dos jovens designers, ainda estudantes, para que possam fazer parte do quadro de estilistas do evento Casa de Criadores. A gente tem um outro ponto muito importante na mudança do raciocínio com relação à sustentabilidade, que eu acho extremamente importante, que é uma segunda geração de gestores chegando nas empresas brasileiras, principalmente nas indústrias de calçado. A gente tem Arezzo e Bibi já com essa liderança mais jovem, então fazendo também uma grande diferença, né? Tem um olhar para o futuro, tem uma percepção da importância disso, não só nos negócios, mas na comunicação e na geração de empatia com o consumidor e a marca. E o mais incrível, a gente tem uma terceira geração de gestores de curtumes, como Fuga, Krumenauer e Minuano, então também estabelecendo nessa indústria, que é basicamente uma indústria familiar, então a gente entende muito claramente os exemplos e como de certa forma, o negócio se processa, mas com a chegada desses jovens também existe uma grande busca de implementação de tecnologia e, naturalmente, também da sustentabilidade ganha um peso enorme nessa questão do couro, né? E o entendimento, porque a gente percebe que o trabalho que a Veja está fazendo no Brasil, por exemplo, é um incentivo para que as pessoas possam realmente aderir a esses projetos inovadores, né? E isso precisa de gestores conscientes, gestores que tenham uma percepção clara da importância disso tudo. A gente tem entidades de fomento como o Sebrae e a Apex, que nos ajudam, que nos apoiam e que também fortalecem nas outras cadeias, seja na cadeia de produtos para confecção, seja na cadeia de bijuteria, seja na cadeia de mobiliário, por exemplo, sempre tem dentro do Sebrae e da Apex possibilidade da gente aprender, melhorar, ter experiências produtivas com relação à sustentabilidade. E o mais bacana disso tudo é que 74% entre jovens de 18 a 35 anos pretendem empreender. E, para mim, a moda, a partir desse momento que a gente passou uma experiência tão dura como a do Covid, onde nós prestamos atenção muito mais para o nosso conforto, para o que nós realmente necessitamos, e, na minha visão, a necessidade é a mãe da inovação. Então, de certa forma, uma grande parte desses 74% de jovens irão caminhar para a indústria de bem-estar, que pode ser a moda de vestir, moda de calçar, moda para casa, mobiliário, enfim, o design é encantador. E, encerrando, eu gostaria de deixar uma minha inquietação, porque, no momento, eu acho que em grande parte do mundo, mas numa parte muito forte do Brasil, os processos produtivos, a gente não tem tanto acesso e nem investimento em tecnologia, a gente ainda tem processos produtivos muito arraigados e parecidos com a Revolução Industrial. A gente tem um mindset de gestão do século XX, porque a maioria dos nossos gestores ainda estão vivendo como se fossem no século XX, ou repetindo a fórmula, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, isso dava certo, e realmente a gente precisa ter uma nova aptidão para a gestão do século XXI, porque é lá que os consumidores estão, com smartphones nas suas mãos, escolhendo a partir da tela do seu telefone, do seu computador, que produto, que marca ele vai apoiar, ele vai consumir. Então, eu gostaria de perguntar como poderemos ajudar a diminuir esse gap, né, das gerações, como nós podemos fazer com que as pessoas percebam a importância disso tudo, e também nós todos, como indústria, como evento, como vozes dentro dessa história que a gente pode alcançar, né, através aqui, por exemplo, desse webinar, a partir do trabalho que o CICB está fazendo de comunicação, como construir uma trilha cognitiva para atualizar os processos e os gestores, como que a gente vai ajudar as pessoas a descobrir que isso é importante e isso, sem dúvida, faz parte do futuro da empresa de todas essas pessoas. Muito obrigado. Thank you so much, Walter. That was really inspiring. It's great to hear from what you're working on in Brazil. So before going to specific questions to our two presenters,
I would like to address two questions to Veronica Kurovale, which is representing the Kurovale Tannery. So Veronica, thanks for being with us. And my first question for you would be, how is the leather industry, how are tanneries getting prepared to meet customer demands and market demands in terms of sustainability? Obrigada, Johan. Obrigada a todos que estão aqui. Na verdade, com essa pergunta, eu tenho a oportunidade de explicar e contar um pouco o que o nosso Curtume também fez até hoje, como está preparado para atender estes consumidores. A gente conta com as certificações que atestam a conformidade das nossas atividades em termos de sustentabilidade. Como o Beto já falou, existe a LWG, que é internacionalmente conhecida, e também o CSCB, que é mais abrangente. Com essas ferramentas, é possível adequar as atividades do Curtume e buscar uma melhoria contínua. E a gente pode estar de acordo com exigências que o mercado e esses jovens consumidores estão fazendo, porque eles estão cada vez mais preocupados com o meio ambiente, bem-estar animal e com a procedência da matéria-prima. Buscando junto aos fornecedores a transparência e o cumprimento de regras pré-estabelecidas, a gente vai poder oferecer aos clientes um couro que seja produzido usando as melhores práticas ambientais, sociais e econômicas. Nós possuímos as duas certificações, a LWG desde 2011 e somos ouro na CSCB desde 2018. Então, a gente pode oferecer garantia de sustentabilidade de todos os nossos processos aos nossos clientes. Thank you very much, Veronica. I have a second question. In my introduction, I talked about the importance of collaboration and stakeholder engagement. In your opinion, what is the role of NGOs and what is the role of governments to help the leather industry to build a sustainable pathway? Com certeza, ambos nos apoiando, teríamos resultados melhores em relação a isso. As ONGs têm um amplo engajamento com a mídia e os governos dispõem de maneiras de difundir informação, né, para a população em geral. Eles deveriam lutar contra a desinformação, na verdade, né, e desmistificar a ideia que se tem de que o couro e os artigos feitos em couro são vilões quando a gente fala em sustentabilidade e meio ambiente. Também o Beto trouxe muito isso, né? Então, a gente tem que buscar maneiras, e com a ajuda de ONGs e do governo, estreitar as relações e as informações da indústria do couro com a indústria alimentícia e com a indústria de frigoríficos, né? As novas gerações, elas pouco ouvem falar de onde vem o couro, como funciona essa indústria, e o papel dela a partir do momento que ela transforma um resíduo da indústria alimentícia em um material nobre de valor agregado. Conhecendo melhor esse processo, as pessoas veriam o quão sustentável a indústria do couro é. Então, as ONGs e o governo conseguem nos ajudar muito se elas lutarem contra a desinformação. Thank you, Veronica. It's super, super interesting. Now I have one question to Beto. So Beto, one of the key elements, one of the key challenge we discussed about that is transparency and traceability. So what, in your view, what elements are necessary to build this transparency and traceability in the supply chain? And then how can you best communicate and share this information to your customer? Thanks, Ian. I was going to speak in English. Vou falar em português. Eu já estava respondendo um pouco no Q&A aqui, tentando falar realmente sobre isso. Eu acho que tem muitos gargalos, tá? Tem muitos desafios. Que é uma cadeia extremamente longa, assim. Tem muitos parceiros, né? E
e tu conseguir mapear todos esses parceiros, eu estava mostrando nos slides, né? A gente tem pelo menos 3 unidades ou maneiras de fazer a rastreabilidade. A gente vai fazer com tinta no começo, com marcação no couro, para depois virar um dado, né? Tu pensa uma empresa de tecnologia hoje, tu tem um dado no começo que depois vai até o final dessa cadeia. Então, é uma cadeia realmente muito longa, assim. Outro ponto é como que a gente consegue fazer com que as pessoas que estão colaborando com a gente vejam a causa ou estejam alinhados por fazer parte dessa missão, muito mais do que um incentivo financeiro. Então, tem que ter incentivos financeiros e não financeiros, porque se for a questão financeira, a gente não consegue mexer no processo da carne. O couro não vai ter esse impacto no processo da carne. Então, como é que a gente colabora e demonstra esses incentivos? Assim? E indo para a segunda pergunta, eu acho que como a gente comunica melhor, eu acho que tem que ser humilde o suficiente de falar que a gente não tem todas as respostas, assim. E realmente a gente não tem, né? A Verônica está falando disso, tu fez essa introdução. O ponto é muito a gente poder ser franco e dizer até onde a gente consegue mensurar. Se for no site da Veja.fr, a gente mostra toda a nossa cadeia, até contratos a gente tem lá. E essa questão de mensuração do impacto, alguém perguntou sobre isso também. O Celso perguntou qual é o impacto da linha campo. A gente está tentando mensurar, a gente não conseguiu mensurar ainda. A gente tem essa ideia de que ele realmente é melhor por usar campo nativo, por ter sequestro de carbono, enfim, mas a gente não conseguiu mensurar ainda. Então, acho que a comunicação para o consumidor vai dessa honestidade, dessa autenticidade de falar que a gente não tem todas as respostas e poder entregar as respostas que a gente tem da maneira mais honesta possível. Thank you very much, Beto. I'm going to ask you a second question that I know you answered it in writing in the chat, but I think it's interesting to have this conversation with a larger audience. Someone asked you your opinion on the difference between chrome-free leather and wet blue leather, and how can you compare the environmental impacts the same way it's not so straightforward to compare impacts between plastic and leather. What's your opinion on that, and can you elaborate a little bit on your answer? Posso sim, e foi a pergunta do José Monteiro, que é muito boa essa pergunta, e honestamente eu não sou um técnico em couro, um super especialista em couro. O que eu sei que é do nosso couro, que é o Chrome Free, a gente chama ele de Easy, ele não exige mais químico do que o Blue. O nosso gargalo com o Easy é que por ele ser curtido com vegetais, com tanino, ele não conserva tanto quanto o Blue. O Blue tu pode conservar ele por anos antes de ser finalizado. O nosso tu tem que finalizar ele rapidamente. Mas em termos de acabamento, em termos de tingimento, os dois empatam, digamos assim. E vai depender do teu produto final. Se tu quiser um produto que exige mais tinta, digamos assim, ou exige menos, eu acho que esse é muito mais o ponto de influência no químico ou não, do que se ele é chrome free ou se ele usa chrome. A gente tem esse couro que a gente considera o Easy, né? Talvez a Verônica possa ter mais insight sobre isso, mas pra gente isso não é realmente uma verdade, sabe, José? Essa é a nossa perspectiva. I don't know if Veronica wants to answer. Te joguei na fogueira agora, Verônica. Na verdade, também é uma questão que gera bastante polêmica, tá? Como o Beto falou, a gente não tem as verdades absolutas neste caso, porque é realmente muito difícil de medir. Então, hoje, no conhecimento que eu tenho em termos de cromo free, vamos falar assim, né, ou metal free, a gente acaba tendo, às vezes, um processo mais longo, certo? Que precisa de mais tempo e, às vezes, utiliza mais água do que um processo de cromo. Mas até que ponto isso vai ser mais ou menos sustentável é muito difícil da gente afirmar. Yeah, assessing environmental impacts is always a challenge because there is so many different things you need to take into account. So I think we could debate over that for a very long time. One final question, and that will be coming from me actually before
we close this session would be to Walter. Walter, you work a lot on a daily basis with young people, young designer, and regarding to what you have said about their expectations and their aspirations, what do you think is the key upcoming issue that will matter the most for this generation, and especially in Brazil? And then maybe do you see that there is one brand globally or in Brazil that could be shown as an example to answer such issues? Johan, é muito interessante isso, porque o que mais eu me questiono a partir desse contato com jovens é compreender os seus valores, o que para eles é valioso, na realidade. Eu acho que o mais importante hoje, nesse sentido, é a transparência das empresas. Para mim, veja, não é porque o Beto está aqui, é porque realmente é uma marca espetacular e tem uma ideia muito fantástica. Mas se a gente pensar no âmbito internacional, você tem os grandes conglomerados de luxo, como vocês e outros conglomerados, também muito preocupados com a questão da sustentabilidade, porque isso impacta realmente a escolha do jovem consumidor, que é jovem hoje, mas ele vai continuar comprando, então ele precisa realmente ter uma noção muito clara de como são as práticas dentro das empresas. E nós entendemos, como designers, nós entendemos que as práticas sustentáveis, elas não podem ser, às vezes, 100% de um processo. Existem muitas dificuldades em todo um processo produtivo, mas se a empresa for transparente o suficiente para dizer que em determinado ponto da sua construção de produto, ele está preocupado com o meio ambiente, ou ele está preocupado com o resíduo que ele está causando, ou lá mesmo com o descarte do material, acho que esse é o ponto mais importante. Então, eu diria que muitas empresas, principalmente os designers mais jovens, estão muito preocupados com essa questão. E o couro, por exemplo, dentro da indústria, ele tem um valor percebido muito grande. Ele é um material extremamente nobre e ele permite, por exemplo, não só a criação de novos produtos, mas também a reutilização dele em outros processos, né? Então, eu posso também dar uma vida mais longa ao couro, não só usando a partir de fontes sustentáveis e seguras, mas também depois reaproveitando esse material. Então, para mim, o que é mais importante hoje é informar. Eu acho que a Verônica também falou isso e é muito importante, é criar um canal de comunicação muito forte para que as pessoas entendam que, às vezes, o vilão não é aquele que a gente imagina ou que a gente compra no momento de emoção, mas sim, ele tem grandes possibilidades de estar fazendo um trabalho correto. Eu acho que a informação, a comunicação das indústrias de moda são extremamente necessárias para que a gente possa ter consumidores seguros na hora de escolher o produto que eles vão ter para a sua vida. Thank you, Walter, and thank you all. I will now leave it to Rogerio to close the session. Bom, estamos nos aproximando do final do Brazilian Leather Webinar Series, Fashion and Sustainability. Quero agradecer muito a presença de todos vocês e a disponibilidade dos nossos convidados em compartilhar conteúdos tão relevantes para o nosso trabalho. Lembrando que este evento de hoje teve o apoio da National Wildlife Federation, a NWF, organização norte-americana de conservação ambiental. Em breve, no dia 15 de outubro, teremos a edição Furniture and Sustainability do Brazilian Leather Webinar Series, novamente com convidados que são referência mundial em suas áreas de atuação dentro do universo da indústria moveleira. Coloquem nas suas agendas essa importante data. Muito obrigado e até breve. Obrigado a todos. Obrigado. Thank you. Obrigado.